Olá, meus caros amigos do LAC Concursos. Sou o professor Edenilson Moraes, da disciplina de História. E cá estamos mais uma vez para darmos prosseguimento ao nosso módulo de Geohistória de Goiás, abordando desta feita os aspectos da história social de Goiás. Veremos na aula de hoje de que forma se processou o povoamento branco do território goiano, a chegada das expedições bandeirantes, a descoberta de ouro, a formação dos primeiros núcleos populacionais, o estabelecimento das autoridades metropolitanas portuguesas em território goiano, a criação da capitania de Goiás, o estabelecimento das atividades econômicas, primeiramente a mineração e depois uma transição para as atividades agropastoris em solo goiano. Veremos ainda os povos indígenas de Goiás, os primeiros habitantes do território goiano. Veremos de que forma se processou o contato entre os colonizadores e os povos nativos que já habitavam Goiás. De que forma se deu a adaptação dos mesmos, até mesmo a própria resistência dos povos indígenas diante do avanço da colonização. Veremos ainda suas grandes influências culturais. Falaremos ainda na aula de hoje sobre a escravidão em Goiás, abordando as principais características da utilização da mão de obra de origem africana nas mais variadas atividades econômicas, os seus atos de resistência, como, por exemplo, a formação de quilombos em território goiano, e sua influência na formação não apenas da cultura goiana, mas também da cultura brasileira como um todo. Veremos também na aula de hoje os aspectos relacionados à questão agrária, os movimentos sociais ocorridos em território goiano durante o século XX, principalmente no que tange, no que diz respeito à luta pela terra exercida pelos camponeses despossuídos, que exerceram seu direito, se mobilizaram e tentaram conquistar o direito à terra. Veremos ainda na aula de hoje aspectos relacionados à cultura popular de Goiás e também aspectos históricos e urbanísticos da cidade de Goiânia, a capital de Goiás. Portanto, é uma aula bastante diversificada que trata de questões muito importantes e que são recorrentes em concursos públicos que abordam a temática de Geohistória de Goiás. Você é meu convidado e gostaria que prestasse muita atenção, que acompanhasse a nossa aula, prestando bastante atenção para poder assimilar o máximo de conhecimento ao longo da aula de hoje. Pois bem, iremos começar a nossa abordagem falando sobre o povoamento branco de Goiás. O povoamento branco acontece com a chegada das expedições bandeirantes. Você se lembra muito bem de nossas aulas anteriores que as bandeiras eram expedições particulares que partiam da vila de São Paulo, no Planalto Vicentino, e adentravam aos sertões brasileiros, buscando variadas formas de riqueza. Índios para capturar e transformar em escravos, ou riquezas minerais, como o ouro e o diamante. Existiam, portanto, várias formas de bandeira, vários tipos de expedições bandeirantes. E Goiás já era conhecido e percorrido pelas bandeiras já no primeiro século da colonização do Brasil. Já haviam ocorrido algumas incursões de expedições bandeirantes em solo goiano. Entretanto, meus caros, o início do povoamento sistemático da região de Goiás, exercido pela população branca, ocorre com a descoberta de ouro pelos bandeirantes, notadamente a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que descobre ouro em território goiano e marca o início do povoamento branco, o início da conquista do sertão de Goiás pelas bandeiras, pelos sertanistas provenientes de São Paulo,
que ocorre a fixação do elemento branco em território goiano, com a descoberta das primeiras jazidas auríferas. A partir de então, se formam os primeiros núcleos populacionais em Goiás, com a fundação do Arraial de Santana, nas proximidades de Goiás Velho, e o surgimento de vários garimpos às margens dos rios. Perceba que, neste momento, século XVIII, a atividade mineradora é a principal mola propulsora do povoamento branco em território goiano, formando, então, uma série de garimpos junto às margens dos rios e ao longo dos quais vai se formando gradativamente uma série de núcleos populacionais. Esses núcleos populacionais, por sua vez, têm uma característica bastante interessante, que é justamente o fato de serem itinerantes. À medida em que ocorriam novas descobertas auríferas e que as antigas jazidas iam gradativamente se escasseando, a população se deslocava para essas novas áreas mineradoras. Esse é um caráter muito importante de se entender o início do povoamento branco do território de Goiás, cabendo a este bandeirante, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, o início desse processo de conquista, de colonização do território de Goiás. Com a descoberta de ouro, realizada pelos bandeirantes, tem início um processo de deslocamento populacional para essa área do Planalto Central brasileiro. Ocorre a chamada Corrida do Ouro, ou Febre do Ouro, como gostam de denominar alguns historiadores. Portanto, com essa descoberta de ouro, há uma grande fluência populacional para essas áreas, localizadas, então, no território goiano, que, a princípio, constituíam minas que faziam parte da capitania de São Paulo. Portanto, meus amigos, é importante saber que, quando da mineração em território goiano, lá no século XVIII, as terras, as minas goianas faziam parte de uma área de expansão e colonização da capitania de São Paulo. Isso vai ocorrer até meados do século XVIII, quando ocorre a criação da capitania de Goiás. Mas, voltando aqui à questão da corrida do ouro, desse grande deslocamento, desse grande afluxo de pessoas em direção a Goiás, promove a seguinte característica, ou as seguintes características: um povoamento rápido e sem planejamento. Ocorre a corrida, o boom do ouro na região de Goiás. Portanto, há uma grande fluência de pessoas em direção às minas goianas, provocando um rápido povoamento e sem o devido planejamento urbanístico para a constituição desses primeiros arraiais que mais tarde se convertem em vilas. Temos, então, o surgimento de vários povoados às margens dos rios. Esses povoados que os senhores viram na imagem anterior, que ilustrava um mapa do território goiano ao longo do século XVIII, com o surgimento de várias áreas mineradoras, várias áreas de garimpo, ao longo dos quais surgiram núcleos populacionais. E é importante os senhores atentarem que o povoamento minerador apresentou como características predominantes o caráter irregular e instável. Isso é muito importante. Em virtude do ouro encontrado em Goiás ser ouro de aluvião, da ausência de técnicas mais aprimoradas para a prospecção do vil-metal, o que acontece? Um rápido esgotamento das jazidas auríferas, fazendo com que
os exploradores se deslocassem para outras regiões em busca de novas jazidas auríferas. É por isso que o povoamento acabou se convertendo num caráter irregular e instável. Temos, portanto, um grande deslocamento populacional ao longo das primeiras décadas do século XVIII. Vejamos, então, quais eram as características principais da sociedade que se estabeleceu em Goiás quando do início do povoamento branco, a chamada sociedade mineradora, que apresentava as seguintes características. Vamos observar. No topo da pirâmide, ou seja, as camadas dominantes dessa sociedade eram os grandes mineradores, os proprietários das maiores datas, aqueles que extraíam uma maior quantidade de ouro, além das autoridades metropolitanas estabelecidas em Goiás. Claro que assim que foi notificada a descoberta de ouro, a coroa portuguesa tratou de implantar em Goiás todo o aparato fiscalizador e coercitivo para impedir, ou pelo menos tentar impedir o descaminho de ouro na região. Portanto, muitas autoridades, muitos elementos que faziam parte da burocracia lusitana se deslocou até Goiás para que a região passasse ao controle da coroa portuguesa, principalmente após a criação da capitania de Goiás pela Carta Régia de 9 de maio de 1748. Em 1749, chega o primeiro capitão-general e governador de Goiás, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, que vai estabelecer a primeira capital de Goiás, Vila Boa de Goiás. Então, nós temos aqui nas camadas dominantes, grandes mineradores, autoridades reais. Entre as camadas intermediárias da sociedade mineradora goiana, tínhamos vários elementos. Tropeiros, que dedicavam-se ao comércio itinerante, os oficiais, os soldados, os elementos do clero, profissionais liberais que para lá se deslocaram, pequenos mineradores, além dos trabalhadores livres pobres. E na base da pirâmide, nós temos os elementos que vão ser explorados economicamente na capitania de Goiás, que vão ser a mão de obra básica, mão de obra por excelência durante a vigência da escravidão. Eu estou me referindo aos africanos e afro-brasileiros, além dos povos indígenas. É a camada massacrada, a camada explorada de forma aviltante, está na base da sociedade mineradora. Então, a sociedade mineradora goiana apresentava este prospecto, esta característica. Entretanto, como já falamos, o auge da mineração em Goiás foi bastante efêmero, durou aproximadamente 50 anos. Já por volta de 1778, nós temos um declínio sensível da mineração, o que, por sua vez, vai contribuir para o surgimento de atividades complementares, atividades que irão se constituir numa verdadeira válvula de escape para a superação dessa crise. Nós temos um processo de transição de uma economia basicamente mineradora para uma economia de característica agropastoril. Essas atividades complementares são as seguintes: comércio interno, desenvolvido principalmente com a atividade dos tropeiros, que a gente viu. Temos ainda a agricultura de subsistência e também a pecuária, que irá se desenvolver, que irá ter um gradativo crescimento a partir do processo da implantação da chamada Estrada de Goiás, na década de 1730. A criação da Estrada de Goiás foi um fator significativo no desenvolvimento da pecuária extensiva em território goiano.
O povoamento, no final do século XVIII e início do século XIX, se processou dessa maneira. No final do século XVIII, início do século XIX, temos o que os historiadores chamam de uma transição de uma economia de caráter minerador para uma economia mais de caráter agropastoril. Isso ocorre em razão do declínio do ciclo minerador, que, como bem sabemos, durou meio século apenas. Teve um caráter bastante efêmero, ouro de aluvião, técnicas rudimentares, pesados impostos cobrados pelas autoridades metropolitanas em solo goiano. Sendo assim, ocorre um gradativo processo de ruralização da sociedade, ou seja, as pessoas deixam as vilas, deixam as áreas mais urbanas e vão procurar novas alternativas econômicas para a sua sobrevivência na zona rural, ocorrendo então a formação de uma sociedade ruralizada e a transição, essa conversão da economia mineradora para a economia de caráter mais agrário e pastoril. Ao longo do século XIX, temos um aumento populacional e da mestiçagem, principalmente nos centros urbanos. Temos então um processo de hibridização social e cultural, uma mescla do elemento colonizador, o branco, primeiramente o bandeirante e depois o português, que vai se mesclar com a população nativa de Goiás, no caso os indígenas, formando uma sociedade mestiça, que é também uma característica bem peculiar da colonização brasileira como um todo. A partir de 1804, portanto, já no século XIX, ocorre o desenvolvimento de uma economia agropastoril. Gradativamente, aquela crise da mineração que acabou gerando uma estagnação econômica e um isolamento do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, em relação à capitania de Goiás, gradativamente, esse suposto e decantado isolamento é superado ao longo do século XIX, gradativamente. Esse processo é contínuo e bastante longo. Já no início do século XIX, ocorre o desenvolvimento de uma economia de caráter agropastoril, a pecuária extensiva, aproveitando os extensos campos nativos, as pastagens naturais existentes em Goiás, vai ter um processo de grande crescimento, desenvolvimento da chamada pecuária extensiva, o gado solto no pasto. Como podemos perceber, ao longo do século XIX, tanto em Mato Grosso quanto em Goiás, que correspondiam evidentemente aos dois territórios administrativos do Brasil durante o século XIX, na região centro-oeste, o que nós hoje chamamos de região centro-oeste, apresentava duas unidades, duas províncias, duas capitanias e depois províncias. A capitania de Goiás e a capitania de Mato Grosso. Eram as duas unidades administrativas existentes na região centro-oeste do Brasil durante o século XIX. E em razão do surgimento de atividades alternativas que substituem a mineração em ambos os territórios, surgem núcleos populacionais que aproveitam esse crescimento, esse desenvolvimento da atividade agropastoril nesses dois territórios da região centro-oeste do Brasil. Sociedade agropastoril se desenvolve. Nós vimos aí que no início do século XVIII, tínhamos uma sociedade mineradora. Agora a sociedade adquiriu uma nova feição. É uma sociedade de cunho agropastoril que vai se consolidar nesse processo de transição do século XVIII para o século XIX. Temos a seguinte característica da sociedade agropastoril. Nas camadas dominantes, aqui no ápice da pirâmide, encontramos
grandes proprietários, os latifundiários goianos, grandes pecuaristas, criadores de gado, a pecuária extensiva em Goiás, além das autoridades reais, os representantes administrativos da capitania de Goiás e com o advento do império da província de Goiás. Aqueles responsáveis pela fiscalização, pelo pagamento dos impostos, pela administração do território. Já nas camadas intermediárias, nas camadas médias, iremos encontrar tropeiros, oficiais, comerciantes, mais abaixo destes, soldados, clérigos, profissionais liberais, pequenos agricultores e os chamados livres pobres. E nas camadas inferiores, na base da pirâmide social, da agricultura agropastoril, nós temos aqui da sociedade de cunho agropastoril, encontramos escravos, africanos e os povos indígenas. Portanto, nós tivemos uma pequena alteração entre a sociedade de caráter minerador e a sociedade de caráter agropastoril. Na sociedade mineradora, nós tínhamos uma relativa possibilidade de mobilidade social. Essa possibilidade de mobilidade social ficou mais escassa ainda com o advento da sociedade agropastoril. Lembrando que em ambos os casos nós temos a vigência do regime de escravidão em território brasileiro como um todo, e no território goiano em particular, pois este é o nosso assunto estudado na aula de hoje. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, ocorre um processo de domesticação do sertão goiano. As duas atividades responsáveis por esse processo são, inicialmente, a mineração e, posteriormente, a criação de gado, a pecuária. Nos séculos XIX e XX, processos migratórios provenientes de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Pará irão contribuir para um amplo processo de mestiçagem, surgindo daí a famosa caracterização do sertanejo, esse elemento mestiço, esse elemento híbrido, fruto do cruzamento entre as etnias que contribuíram para a formação social do Brasil. No caso, o branco, colonizador, o índio, primeiro habitante do território, e o negro trazido da África na condição de escravo. Da mescla dessas três etnias que vão contribuir para a formação social e cultural do Brasil, nós temos aí a caracterização do sertanejo, que é um elemento especial habitante do território goiano no século XIX, principalmente. No século XX, ocorre a chegada de novas levas migratórias, sulistas e também estrangeiros. Notadamente, meus amigos, após a reabertura da navegação através da Bacia Platina, nós temos uma entrada de estrangeiros em território do centro-oeste brasileiro. Isso vai ocorrer em Mato Grosso e também em Goiás. Em Goiás, especificamente, nós temos a entrada de muitos imigrantes, sírio-libaneses e também italianos, chegando estes últimos a formar uma colonização denominada Nova Veneza, além de levas de brasileiros de outras regiões, como os sulistas que migram para Goiás. Esse novo movimento de colonização e povoamento de Goiás é fruto da superação desse caráter de isolamento que a região viveu durante muito tempo. Esse isolamento é gradativamente superado com a criação de novas vias de deslocamento e comunicação, como, por exemplo, além da navegação, nós temos a chegada da ferrovia. A ferrovia chega a Goiás no início do século XX,
Posteriormente, ocorre a fundação de Goiânia, em 1933, outro fator predominante, fator fundamental para o desenvolvimento da economia de Goiás como um todo. Em 1960, nós temos a transferência da capital. A capital federal sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Esse fator também foi fundamental para o desenvolvimento social e econômico do Centro-Oeste como um todo e de Goiás em especial. Portanto, gradativamente, nós temos uma alteração desse processo e uma superação desse, entre aspas, atraso ou isolamento econômico vivenciado pela capitania de Goiás. Durante a era Vargas, em especial, nós temos a ocorrência da Marcha para o Oeste durante a década de 40. É um fator muito importante, você deve estudar com carinho, um assunto recorrente nos concursos, as repercussões da era Vargas em território goiano. Vargas chegou ao poder em 1930 através de um movimento armado que contou com o apoio do Exército Brasileiro, movimento este que entrou para a história com o nome de Revolução de 1930. Nós sabemos que de revolução tem muito pouca coisa, mas é um movimento que desalojou do poder a elite cafeeira e colocou Getúlio Vargas à frente da presidência da República no Brasil. O que isso é importante para nós quando estudamos aqui a história de Goiás? Isso é importante que o Estado Novo, que é uma das fases da era Vargas, traz o estigma do progresso, traz como característica peculiar a busca pelo progresso, pela modernização. Tudo bem que é uma modernização conservadora, mas visava promover um grande crescimento econômico, crescimento social, nas mais variadas regiões brasileiras. Enquanto a região sudeste passa por um processo de industrialização, a região centro-oeste, em especial Goiás, se transforma numa nova fronteira agrícola. Era interesse do ditador Getúlio Vargas transformar o Brasil no chamado celeiro do mundo. Então, nós temos grandes repercussões da era Vargas em Goiás. Dentre elas, nós temos, por exemplo, a fundação de Goiânia, que acontece dentro do contexto da chamada Era Vargas, quando Pedro Ludovico era o governador de Goiás. E temos ainda a Marcha para o Oeste, que promoveu a criação de colônias agrícolas nacionais goianas, a exemplo de Ceres, que vai se transformar numa importante colônia agrícola impulsionada durante a chamada Era Vargas, como desdobramento, como consequência da Marcha para o Oeste. Tudo bem, meus amigos? A dinâmica populacional no século XX, ela ocorre por conta de vários fatores. São vários fatores que contribuem para essa nova dinâmica populacional em Goiás. Aliás, alguns fatores que eu até já mencionei, tais como a chegada da ferrovia em Goiás, no início do século XX, contribui para a superação desse isolamento, contribui para a chegada de novas levas de imigrantes em solo goiano. Além disso, nós temos a construção de Goiânia. 1933, começa a construção de Goiânia, inaugurada já em 1942, mas a fundação é 24 de outubro de 1933. Fator importante, fator fundamental, marca uma transição definitiva em Goiás, um verdadeiro divisor de águas, trazendo um grande desenvolvimento econômico e um grande crescimento populacional, com a fundação de uma nova capital para Goiás, uma cidade que deveria apresentar como grande característica a modernidade, uma cidade planejada, uma cidade que surgiu com esse propósito de representar um novo tempo, um tempo de prosperidade para Goiás.
Outro fator importante, meus amigos, a construção de Brasília, inaugurada no governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1960, no dia 21 de abril, para sermos mais exatos. É outro fator importante, é outro fator fundamental, porque a construção de Brasília, claro que tem a sua importância geopolítica, a sua importância estratégica, mas a construção de Brasília, no Planalto Central do Brasil, no coração do nosso país, contribuiu para esse grande processo de interiorização do desenvolvimento no Brasil. Foi fundamental para o crescimento dos estados da região. Goiás e Mato Grosso. A construção de Brasília contribuiu de maneira significativa. Temos ainda investimentos infraestruturais, que nós podemos mencionar entre os quais o melhor aparelhamento na questão dos transportes, com mais rodovias, aprimorando as ferrovias existentes, criando portos, inclusive Porto Seco de Anápolis, gerando produção de energia, fundamental para o desenvolvimento. E nós temos, ao longo da década de 80 e 90, o desenvolvimento da cultura agrícola em Goiás, principalmente com a soja, fazendo com que o Estado se torne importante no setor do chamado agronegócio exportador. Isso vai contribuir para o surgimento de vários distritos industriais em Goiás. O governo, os vários governos de Goiás, ao longo da década de 80, 90 principalmente, irão criar políticas fiscais, incentivos para o desenvolvimento da atividade industrial em solo goiano. Tudo isso, evidentemente, vai repercutir na própria estrutura populacional de Goiás, que vai passar por um grande crescimento, vai passar por uma modernização, não apenas econômica, mas essa modernização econômica demandava também investimentos maciços por parte do governo estadual e também federal, no sentido de atender às demandas sociais advindas desse novo processo, dessa nova dinâmica populacional. Você deve ficar atento em relação a isso. Muito bem, amigos. Já abordamos, então, o processo de povoamento branco do território goiano, tanto no período colonial, quanto no período imperial e também no período republicano. Agora nós vamos abordar um outro aspecto importante. Desta vez, iremos comentar algumas das características básicas dos grupos indígenas estabelecidos em Goiás, os primeiros habitantes do território. Quando da chegada dos bandeirantes em Goiás, o território já era habitado por várias nações indígenas. Isso é muito importante. É muito importante saber que quando da chegada dos bandeirantes, a região já era habitada, segundo as pesquisas arqueológicas, há pelo menos 10, 12 mil anos, por várias nações indígenas que conviviam nesse território e que disputavam esse território. Haviam relações de amizade, relações amistosas entre algumas nações, mas havia também relações belicosas entre elas. Quando os bandeirantes chegam em território, eles se deparam com esses povos indígenas. Quando as primeiras bandeiras chegam ainda lá no século XVI, começo do século XVII, que vêm procurando ouro, procurando os próprios indígenas para escravizar, eles vão se deparar com esse mosaico de nações indígenas que já habitavam o território de Goiás. O início desse processo, com a chegada dos exploradores, a chegada dos sertanistas, os bandeirantes adentrando ao território goiano, claro que vai gerar um conflito. Essa chegada dos bandeirantes marca o início do confronto entre os colonizadores, que chegam ávidos de explorar economicamente, e os indígenas, que evidentemente vão defender seus territórios. Então temos o início
dos conflitos, envolvendo os bandeirantes, que avançam em direção ao território de Goiás, e os povos indígenas, os nativos do território, que vão tentar defender a sua área, o seu habitat natural. Com isso, geram vários conflitos. Clique lá